Abandono, infância sem mãe. Como o pai deve lidar quando a mãe abandona o filho? Devemos considerar a possibilidade de contar a verdade à criança. Quando a criança é muito pequena, ela vai ouvir as palavras, mas talvez não entenda muito bem o sentido, mas acredito na importância da verdade ser dita. Com o tempo, ela vai absorvendo o sentido destas palavras e pode ir entendendo o que de fato ocorreu. O importante é que o pai não coloque grande carga emocional ao contar, que isso seja uma informação e não um desabafo do próprio pai. Esta criança não é seu terapeuta e não deve carregar mais dor do que deveria. A criança pode lidar bem com o fato de não ter sido criado pela mãe. A dor poderá vir com o tempo quando ela perceber que a maioria das crianças são criadas pelas suas mães, mas a dela não está presente. Este é o momento para o pai colocar de forma tranquila o que ocorreu. Se a mãe precisou se ausentar por motivos de força maior, se ela não tinha condições psicológicas de criar uma criança, e etc. Mentiras atrapalham o crescimento pessoal. Alguns acreditam que uma mentira pode proteger a criança da dor do abandono. Creio que seja mais fácil pensar que sua mãe não está presente devido ao falecimento, por exemplo, do que ter de lidar com o abandono. Mas se esta não for a verdade, haverá sempre o risco dela se decepcionar muito mais do que se soubesse desde o início. Acredito que as pessoas precisam lidar cada um com sua verdade, por mais dolorida que seja. Sabendo lidar com suas dores, trabalhando a superação, as pessoas saem mais fortes, as pessoas saem mais fortes do que se forem preservadas por seus pais protetores. Então a verdade deve ser realmente dita sempre. A família pode ajudar a criança na situação de abandono. A família ajuda muito mais do que imagina apenas estando presente. Só isso já demonstra que ela é amada por muitas outras pessoas. Ajuda a entender que a mãe fez uma escolha, que mesmo que pareça errada, foi o que ela teve condições de fazer na época. A família ajuda a criança a entender que ela não foi responsável pelo fato da mãe ter ido embora. Ajuda a demonstrar que ela é muito querida por um número muito grande de pessoas. Não devemos exigir das pessoas mais do que elas têm para dar. Se esta mãe não tinha amor suficiente para abrir mão de outras opções e ficar com o filho, não devemos exigir um amor que não exista. Como pode ser feita a reaproximação entre mãe e filho? A melhor forma é que exista um filtro, alguém que possa intermediar esse encontro e torne mais fácil. Alguém que faça a introdução desta mãe conversando antes com a criança, explicando que ela está presente, talvez para sempre ou talvez por um período, de forma a perceber se este momento é desejado por esta criança. Caso ela não deseje ou não esteja preparada, o encontro não deve ocorrer. É possível que a criança rejeite essa mãe? É possível que esta criança não sinta qualquer sintonia com esta mulher, que a gerou, mas não foi sua mãe no melhor sentido da palavra. Caso isso ocorra, essa mãe sempre tem o direito de insistir, tentar de outras formas, mas caso a criança não queira, só resta a mãe aceitar o fato. Assim como só restou a criança aceitar o fato de viver sem ela até aquele momento. A mãe tem o direito de tentar. Ela faz parte da história da criança, mesmo que de uma parte triste da história. Acredito que cada um deve lidar com sua realidade. Pode ser que o reencontro não seja uma explosão de felicidades, mas
ainda assim será uma oportunidade de crescimento e aprendizagem para todos. Mas sempre resta a possibilidade de ser muito positivo. Sempre é possível que esta criança fique muito feliz em finalmente ter contato com sua mãe e que esta mãe consiga dar o amor que essa criança merece. Sempre haverá marcas. Não há como apagar a história. O fato da separação não será apagado, mas sempre é possível que a criança lide com esse fato de forma mais leve do que imaginamos e não guarde rancores ou traumas pela separação. A felicidade em finalmente ter contato com a sua mãe pode superar a dor da separação. As marcas não serão apagadas, mas é possível que sejam amenizadas com o amor que a mãe possa oferecer, mesmo que tardiamente. A ajuda de um psicólogo sempre será bem-vinda. Um profissional, um psicólogo, pode ajudar em qualquer uma dessas etapas. Contar para a criança que a mãe está de volta, marcar o encontro, estar presente no encontro, acompanhar a criação de um relacionamento saudável entre eles. Isso tudo pode ser feito com a mediação de um psicólogo. A informação vem do www.marisapsicologa.com.br.